A seguir, Hora da Notícia. Apenas 25% do rebanho bovino da região de Passo Fundo está vacinado contra a febre aftosa. O produtor que ainda não vacinou precisa correr porque o prazo encerra neste mês. A emergência do Hospital São Vicente de Paulo está fechada e não é a primeira vez que isso acontece. A gente vai falar sobre esse problema com a coordenadora da emergência do hospital, doutora Luciana Renner. Ações para enfrentar a violência e a exclusão social promovidas pelo Movimento pela Paz CEPET Araju. A gente recebe na edição de hoje a promotora de justiça Ana Cristina Ferrarese, que vai falar sobre este assunto. E ainda essa semana nós estamos apresentando uma série de reportagens sobre adoção e hoje nós vamos mostrar como é a relação dos cuidadores com as crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento aqui de Passo Fundo. Hoje é quarta-feira, é 22 de maio, é hora da notícia. Encerra agora, no final do mês de maio, o prazo para a vacinação contra a febre aftosa, mas o índice de adesão ainda não atendeu às expectativas. Até agora, cerca de 25% do rebanho da região de Passo Fundo foi vacinado. No CEPAGRO da UPF, os 60 bovinos foram vacinados dentro do prazo de 5 dias após a compra das doses. Antes da vacina, elas foram mantidas entre 2 e 8 graus e depois aplicadas com materiais descartáveis. Assim, os animais são prevenidos contra a febre aftosa, doença altamente contagiosa, que pode pôr todo o rebanho em risco. Esse é o procedimento recomendado pela Inspetoria Veterinária, que acompanha a aplicação. Nesse ano, a dosagem mudou. Caiu de 5 para 2 ml. A mudança na fórmula tem o objetivo de diminuir as reações à vacina. E como o próprio produtor pode vacinar o seu rebanho, é importante que se tomem alguns cuidados. Tem que ter todos esses cuidados de estocagem, tem que ter cuidado na dose de 2 ml e principalmente cuidado para aplicar na tábua do pescoço, subcutânea ou intramuscular e também cuidado para que tanto a seringa quanto a agulha estejam limpas, né, para evitar aqueles edemas, né, muito comentado em relação à vacina da aftosa. Até agora, cerca de 25% de todo o rebanho da região já foi vacinado. No estado, esse número chega a 20%. Por isso, a recomendação da Inspetoria Veterinária Estadual é de que os produtores agilizem esse processo, já que o prazo da primeira etapa já está encerrando. O importante para a gente é que o produtor não deixe para a última semana. Por quê? Isso faz com que muitos produtores vão ao mesmo tempo à inspetoria e a gente não consegue dar a devida atenção para cada produtor. Então, quanto mais antecipar, né, quanto antes fizer a vacinação e ir comprovar com a nota fiscal na inspetoria, mais ágil será o processo. Nessa etapa, bovinos e búfalos de todas as idades devem receber a dose. Já em novembro, só são vacinados animais com até 2 anos de idade. A vacinação é obrigatória e, depois de feita, deve ser comprovada na inspetoria veterinária. Para a gente evitar, né, o foco de aftosa aqui, a gente precisa vacinar todo o rebanho. Se não for vacinado, a secretaria, em primeiro momento, ela bloqueia a propriedade, então a propriedade não pode transitar com seus animais até regularizar a vacinação e automaticamente o produtor vai ser autuado. A multa ela parte de quase R$ 1.200. Então, é um alerta para todos os produtores que procurem a inspetoria o quanto antes e comprove essa vacinação. A Inspetoria Veterinária também pede que os produtores atualizem o volume do seu rebanho para regularização. A ausência ela resulta na inadimplência junto à Secretaria Estadual e, consequentemente, o produtor poderá pagar multa. Vale a pena reforçar o prazo, né? O final para a vacinação a data final é 31 deste mês.
Se você tem algum agasalho sobrando em casa, pode deixar ele aqui no prédio G1, a Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF, até 12 de junho. As doações serão enviadas para escolas, asilos e também para o Centro Assistencial à Criança com Câncer, o CAC, de Passo Fundo. A campanha está sendo realizada especificamente pelo curso de Engenharia Ambiental. Cerca de 40 oficinas devem ser realizadas nas escolas municipais e estaduais em mais uma edição do Movimento pela Paz CEPET Araju. Ações que buscam enfrentar a violência e a exclusão social através da educação. Por isso, o Hora da Notícia recebe agora a promotora de justiça, Ana Cristina Ferrarese. Seja muito bem-vinda ao UPF-TV e a gente começa te pedindo um balanço, se é possível medir as mudanças que esse movimento já trouxe. Bem, eu acredito assim que o maior resultado positivo é a solicitação em um pouco mais de 6 meses das escolas que receberam as oficinas em novembro do ano passado para que novamente circulassem nas próprias escolas e noutras escolas, envolvendo a comunidade, a família e a própria escola nas ações do movimento CEPET Araju. Todas encontraram, nas oficinas que foram apresentadas, as oficinas que foram oferecidas, um grande potencial para desenvolvimento de temas relevantes. E temas que vão além da própria escola, como a questão da sexualidade, da paternidade e maternidade consciente e responsável, a questão da preparação para o trabalho das crianças e adolescentes e a própria educação formal e a educação da família e da própria escola nesse processo onde tudo se avança e as tecnologias muitas vezes não são adaptáveis ao próprio ambiente escolar. Como promotora regional da educação, a pergunta é a seguinte: na sua opinião, está mais complexo hoje despertar a cultura da não violência na escola? Olha, eu penso que pela evolução, justamente por essa evolução tecnológica, pela questão das famílias estarem, isso é normal e até desejável, estarem se constituindo de maneira diversa, as crianças também ficam à mercê de algumas questões, de alguns valores, da própria constituição familiar que muitas vezes deixa a desejar. E a escola, nesse processo, nada mais é que um organismo de proteção, de prevenção e que tem que estar preparada. Eu digo tem que estar porque é muito difícil que ela encontre também sozinha soluções para problemas extremamente complexos, como é o caso da violência escolar, da exclusão, do bullying, da falta, muitas vezes até, de materiais básicos para ir para a escola, como roupa, como calçados, muitas vezes até alimentos e coisas mais graves que as famílias enfrentam também, como violência intrafamiliar, abuso sexual, onde para a criança que busca um aprendizado, isso é perfumaria. No momento que uma criança não tem sequer o apoio necessário dos pais ou da sua família para ir até a escola, desenvolver um processo cognitivo, lógico, racional e de aprendizagem fica em segunda mão, com certeza. Rapidamente, quantas escolas, quantas crianças e adolescentes devem ser envolvidos nesta ação neste ano? Era para ser um movimento um pouco menor nesse ano, já que fizemos há 6 meses, como eu disse. Mas são mais de 50 oficinas a serem oferecidas simultaneamente em diversas escolas. A abertura hoje, o pré-CEPE, como chamamos, será na Livraria Delta, com o ABC do Girafês, do Jefferson Capelari. E amanhã, um tema muito importante que é Sozinhos Juntos, Tecnologia e Novas Informações, do Vinícius Serafim, que é um autor também que está colaborando, lançando livro e fazendo uma palestra amanhã no Passo Fundo Shopping. Bom, a programação é extensa e intensa, mas tem uma ação muito especial que vai acontecer em junho e que surgiu a partir de uma conversa que a gente teve aqui em uma série de entrevistas apresentadas aqui no Hora da Notícia. Sim, é um café filosófico que vai acontecer às 19 horas na Delta do Passo Fundo Shopping. Lá em junho? Lá em junho, 6 de junho. É um pós-CEPE, promovido pela Academia Passo Fundense de Letras, com diversos parceiros, onde o tema é Escola Acolhedora. Tu concordas? Mas é um modo de debater e discutir e trazer
à tona não só o respeito à diferença e às diversidades, mas em especial a diversidade de gênero, tão discutida, tão debatida, onde não só o respeito, mas a aceitação, a compreensão e as ações a serem levadas adiante nesse assunto devem ser consideradas no ambiente escolar. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Muito que obrigada. Seja mais um sucesso esse movimento. E obrigada pela TV UPF pelo sempre apoio. Obrigada mais uma vez. O governo publicou um novo decreto sobre armas e quem tem as informações é a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara, que notícia é essa? Isso mesmo, Thaís. Cidadãos comuns não terão direito ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas. A medida consta do novo decreto das armas, publicado hoje pela manhã pelo governo federal, alterando as publicadas no decreto anterior e que geraram uma série de manifestações e críticas. Além do veto ao porte de armas de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns, o novo decreto traz mudanças relacionadas às forças de segurança, aos colecionadores, caçadores e atiradores. Também ao procedimento para a concessão do porte e sobre as regras para transporte de armas em voos que voltam a ser atribuição da Agência Nacional de Aviação Civil. Também foram publicadas retificações no decreto original, que, segundo a Presidência da República, corrige erros meramente formais no texto original, como numeração duplicada de dispositivos, erros de pontuação, entre outros. O novo decreto veio um dia depois de uma série de manifestações contrárias ao primeiro documento. Governadores de 13 estados e do Distrito Federal divulgaram carta aberta ontem pedindo a revogação das medidas. O mesmo fez a Anistia Internacional, alegando riscos para as garantias do direito à vida, à liberdade e à segurança das pessoas. Também o STF foi acionado para examinar a constitucionalidade do decreto. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Na série sobre adoção, depois do intervalo, nós vamos mostrar a relação de um personagem importante nesse processo. São as pessoas que cuidam das crianças e dos adolescentes que estão nas casas de acolhimento. Estamos de volta e olha só, quem vai fazer a prova do Enem precisa estar atento aos prazos. Os candidatos que não pediram a isenção da taxa têm até amanhã para fazer o pagamento, que pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas e também agências dos Correios. As inscrições, elas encerram no dia 17, então, com mais de 6 milhões de inscritos. Encerraram. E por falar em Enem, seguem as inscrições do vestibular de inverno aqui da UPF. Se você quiser utilizar a nota do Enem, precisa lembrar de indicar isso no ato da inscrição. A redução de recursos do orçamento para a educação, anunciada recentemente pelo governo federal, foi o tema de ontem à noite do programa Painel. É transmitido ao vivo toda terça-feira pela UPF TV, pela rede de rádios UPF e também por plataformas digitais. O programa é sempre terça às 8 da noite ao vivo. Agora, se você não conseguiu assistir ao painel, pode rever hoje às 11 da noite ou amanhã às 10 da noite. Confere aí um trecho do debate. O investimento em educação sempre é importante e qualquer corte acaba gerando impacto, né? Nós, na Universidade de Passo Fundo, já estamos sentindo esse problema há muito tempo. Há muito mais tempo, não é? Desde 2015, como a gente não recebe recursos diretos do Tesouro, mas indiretamente a gente recebe através de FIES, através de projetos de pesquisa, através de financiamentos do Ministério da Educação e de outros ministérios. E a gente vem sentindo que cortes já vinham ocorrendo. Ainda não temos definições ainda claras com relação aos repasses que vão ser usados para a nossa educação básica. O que nós temos são demandas que nós estamos colocando no sistema de governo para ampliação de escolas, para reforma de escola e para construção de novas escolas. Nós estamos tendo dificuldade há alguns anos.
né, em razão das mudanças na política, em razão da própria crise econômica que atingiu o país. Nós tivemos sérias dificuldades com repasses públicos federais. E, de fato, também é que, ao longo dos últimos anos, sobretudo utilizando como parâmetro a política do Fundeb, por exemplo, a gente não vê investimento massivo, investimento novo. Porque o que a gente tem? Desde o Fundo de Financiamento lá do Ensino Fundamental, que acabou em 2007, você tem uma matriz tributária que vai, uma matriz de recursos ali, de impostos que vai abastecer esse bolo tributário, esse bolo orçamentário para o financiamento da educação do ensino fundamental, que ele, em 2007 ele passa a contemplar toda a educação básica e mudam alguns impostos ali, são adicionados, essa cesta de tributos aí, e fica ali. Esses impostos ou transferências, eles são os mesmos desde 2007. A instabilidade com a umidade alta vai continuar pelo menos até o final desta semana. Veja então a previsão para quinta e sexta-feira. A chuva segue na quinta-feira durante todo o dia, mínima 11, máxima 15 graus. Sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima 8 e máxima 14 graus. O Hospital São Vicente de Paulo fechou a emergência essa semana por causa da superlotação. Não é a primeira vez que isso acontece. E para saber como está a situação e como fica, então, daqui para frente, nós estamos recebendo aqui no Hora da Notícia a coordenadora da emergência, doutora Luciana Renner, que também é professora na Faculdade de Medicina da UPF. Obrigada pela sua presença. Doutora, quando se fala em fechar a emergência, o que de fato isso significa? A gente vem trabalhando há um tempo, né, tentando adequar os atendimentos de emergência. Isso significa o quê? Nós temos uma responsabilidade com a população em atender casos de urgências e emergências. Acontece que grande parte dos nossos atendimentos não são casos de urgência e emergência, são casos de baixa complexidade. Nós procuramos, de uma forma geral, atender todas as pessoas. Só que chega um momento que o número de pessoas dentro daquele ambiente excede e aí esse excesso de pessoas dentro da emergência colocam a vida, né, e o atendimento deles sob risco. Então, nós temos um plano estratégico de que, atingindo certo número de atendimentos de pessoas na emergência, essa emergência ela é fechada. Fechada para quê? Fechada para atendimentos de baixa complexidade, consultas e atendimentos em geral. Mas casos com risco de vida, né, bombeiros, SAMU, politraumatizados, estes que são os casos realmente de emergência, continuam recebendo o nosso atendimento. Essa medida foi tomada por causa de quais números? Rapidamente, qual era a situação horas antes de se tomar essa decisão? Essa semana, então, nós começamos a segunda-feira com 41 pacientes internados dentro da emergência. O que isso significa? Porque nós temos uma capacidade instalada de 30 leitos. 30 pessoas deitadas recebendo atendimento. Nós estávamos naquele momento com 41 internados, sendo que muitos desses internados sentados, né, pacientes em aguardo de UTI. Então, nós criamos nesse plano estratégico sinais de alerta, né? Alerta amarelo, alerta laranja e alerta vermelho. Esse era um alerta vermelho em função da grande demanda, que nós estávamos, então, naquele momento, com esses 41 pacientes, colocando em risco a vida deles mesmos que estavam ali. Qual é o percentual hoje de pessoas que buscam o atendimento na emergência e que não precisariam de um atendimento prestado por vocês? Esses números a gente vem monitorando desde o ano passado, assim, de uma forma bem intensa, né? Nós fazemos em torno de 180 atendimentos dia. Se nós formos avaliar, cerca de 80% desses pacientes são de Passo Fundo, né? E
mais de 60% desses pacientes são fichas que nós classificamos como verdes e azuis, ou seja, baixa complexidade. Esses não deveriam, então 60% não deveriam estar na emergência. A cada 10 que procura emergência, 6 poderia resolver o problema em outro local que não é emergência. Exatamente. E a cada 10, 8 é de Passo Fundo, 8 são de Passo Fundo e 2 são de fora, porque o hospital, por ser um hospital regional, acaba atendendo boa parte do norte do estado, uma ponta de Santa Catarina, mas isso não ocorre na emergência. Exatamente. Essa às vezes é uma queixa da população, que nós estamos abertos para atendimentos de fora. Não é essa a realidade. A realidade é um atendimento preferencial para pacientes de Passo Fundo. De fora, segunda-feira, nós tínhamos nenhum paciente havia sido referenciado de fora do município, enquanto que a grande maioria era daqui. Né? E nós temos essa responsabilidade de alta complexidade, politraumatizados, neurocirurgia, cardiologia, né? Oncologia. Nós somos referências para todo esse norte do estado, mas a porta de entrada preferencial desses pacientes não é a emergência. Essa decisão, ela tem data para acabar? Não, a gente vem trabalhando com o Ministério Público, Secretaria de Saúde, junto com os 2 outros hospitais, sobre esse problema das emergências desde outubro do ano passado, de uma forma mais intensa. E foi criado esse plano. Então, sempre que nós estivermos com o alerta laranja, nós comunicamos, né, todos os interessados, Secretaria de Saúde, Ministério Público, e quando nós estamos em alerta vermelho, a emergência ela será fechada para casos de baixa complexidade. Uma coisa que é importante dizer é todas as pessoas que chegarem até a emergência, elas são classificadas. Ninguém sai de lá sem receber essa classificação. Recebendo essa classificação, se ele for uma ficha considerada laranja, amarela ou vermelha, ele receberá atendimento na ordem, né, prioritária. Fichas verdes e azuis, estas então não serão atendidas. Elas serão então referenciadas para prontos atendimentos do município, para a rede básica, para o teleagendamento, né, que essa deve ser a ordem correta das coisas acontecerem. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para vocês. Obrigada. A reportagem de hoje da série sobre adoção, que estamos apresentando nesta semana, vai mostrar a relação dos cuidadores com as crianças e adolescentes que vivem nas casas de acolhimento de Passo Fundo. O convívio diário cria vínculos de amor e respeito. E quando essa relação diária acaba, o que fazer? Veja agora na reportagem da Gisele Borba e do Michel Sanderi. A espera é longa, já dura 7 anos. A adolescente veio para esta casa de acolhimento quando era uma criança, de 9. Agora já perdeu a esperança de ser adotada por uma família. Estuda para ser aprovada na Escola Militar de Passo Fundo. Em 20 anos, apenas um adolescente que passou por aqui foi adotado. E quando chegam aos 18, não têm outra escolha. Deixam a casa. Ainda são acompanhados por um tempo, mas precisam conquistar a autonomia. Com 14 anos, a gente já começa a inserir nos programas de aprendiz, de jovem aprendiz. Normalmente a gente dá 30% do que eles recebem mensalmente e o restante é guardado para depois, quando eles fizerem 18 anos, eles terem uma renda. Com 17 anos, a gente começa a fazer um plano de desligamento. Então, a gente insere aqueles que já passaram por todos os processos de aprendiz, a gente já pensa num outro tipo de emprego, num outro tipo de vinculação no mundo de trabalho. E a gente monta um local para eles ficarem, se eles não tiverem nenhum familiar, nenhum parente, nenhuma pessoa de referência fora da casa. Aqueles que não têm ninguém, então a gente aluga um local, a gente auxilia a alugar um local para morar e montar esse espaço para ele poder morar depois dos 18 anos. E ainda assim é acompanhado por um tempo pela equipe técnica da casa, depois passa para os CRAs. As crianças e adolescentes acabam sendo adotados pelo coração dos cuidadores. Elizabeth é assistente social há 20 anos. Pinta unhas, participa da organização da casa, ajuda nos temas da escola. De artes, então vamos tentar fazer?
Quando nós começamos a trabalhar nas casas, sempre nos passam que a gente não pode se apegar. Mas, assim, é muito difícil isso, né? Isso não existe, a gente realmente se apega. Né, no longo dos meus 20 anos nessa área, eu tenho adolescentes que hoje estão em outros estados e que vêm passar as férias na minha casa. Só nesta casa, 21 profissionais se revezam nos cuidados, 24 horas. Lidar com as rotinas do espaço é tarefa fácil. Difícil é lidar com as características de cada um. Essa garrafa é um dos objetos pessoais de uma das adolescentes que moram aqui na casa. Aqui dentro tem 25 poesias que ela escreveu. Eu pedi para que ela lesse uma delas, mas ela falou, não, são histórias muito tristes. Ela gosta de escrever, a colega gosta de dançar, o outro colega gosta de jogar videogame. Cada um tem a sua característica, o seu gosto, o seu jeito de pensar, de sentir as coisas, além, lógico, da história trágica de vida que cada um deles enfrenta. E lidar com essas diferenças nas características de cada um é um dos maiores desafios dos cuidadores da casa. Nem todos reagem da mesma forma diante da mesma situação. E entender isso é muito difícil, porque a gente tem a tendência de generalizar, de criar uma regra, de criar uma situação que vale para todo mundo. É muito mais prático lidar dessa forma. Só que isso não funciona, isso tende a não dar certo. Então a gente tem que parar para pensar, às vezes, que cada um é diferente. E cada um tem uma história. E cada um tem uma história. E cada um merece ser tratado da maneira específica para ele, não como trataria uma outra pessoa. Difícil também é lidar com o carinho, com o amor que ficam depois que as crianças ou adolescentes se vão, adotados ou para a vida por conta própria. É como os nossos filhos, a gente cria, a gente educa e depois eles vão para o mundo. Então a gente realmente tenta fazer isso com eles. Por mais que não tenha essa figura de ser mãe, que nós não somos, mas a gente vibra junto quando eles arrumam um emprego, né? Quando eles terminam um curso, quando eles estão fazendo alguma coisa assim que eles estão se realizando, né? Então realmente assim o vínculo faz parte do nosso trabalho. Eu creio que quem não tem isso, né, não consegue ficar realmente. Depois de insistir um pouco, a adolescente que não queria mostrar o poema aceitou me falar 2 frases. São essas: dói saber que quem deveria te proteger é quem mais te machuca. Dói saber que você transborda sentimentos, mas é só solidão. E amanhã a gente vai saber como é o processo legal de uma adoção. O programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.